Aí de vez em quando vou levantar essas coisas. Bom, Tem que olhar para você de quem está perguntando. Tem que combinar antes, né? Tá, então a gente primeiro vai se apresentar. Começar pela Débora. Prazer, Débora. Prazer, Alexandra. Eu já me apresentei, sou a Luana. Sou o Vitor. Bom, a gente somos estudantes da Faculdade de Carajás. A gente está fazendo essa roda de conversa para o nosso trabalho de psicologia da matéria Psicologia comunitária. Isso. O foco principal desse nosso trabalho é sobre a desvalorização da arte marabaense e também o foco do seu trabalho. Trazer mais um olhar para a arte daqui de Marabá, tanto mural quanto daqui da galeria que está exposta e a sua arte. Então vamos lá começar, né? Primeiro, se apresente. Primeiro eu agradeço, né, vocês terem escolhido o meu trabalho para apresentar esse tema, né, que estão pesquisando. E eu sou Natanael Marques, eu sou residente daqui de Marabá. Já faz um tempo que eu trabalho com arte, desde quando eu iniciei a faculdade. Já tinha pouco antes, né, já queria trabalhar com arte, já mexeu com algumas coisas que estavam relacionadas com arte, que eu vou falar quando responder as perguntas. E eu trabalho desde 2018 com arte, fazendo mural com o Bino, né, trabalhando com o Bino Souza. E desde aí eu tenho trabalhado em várias áreas simultaneamente de arte. Em 2019 o Bino ele dava aula aqui, ele para de dar aula e eu começo a dar aula. Então eu fico nessa vida de trabalhando em duas áreas que são complementares, né? Porque quando a gente também está ensinando, a gente tem que aprender a explicar, né, as coisas que a gente já faz e fica mais consciente, a gente aprende mais quando a gente explica. Então, resumidamente é isso. Certo. O senhor também é professor daqui, né? Isso, como eu falei, eu trabalho aqui desde 2019. As aulas são particulares, é um pouco diferente das aulas que se tem na escola de arte, que são múltiplas áreas, né, do conhecimento, que envolve música, envolve também teatro, entre outras áreas. Artes visuais pode até incluir a parte do teatro, mas o que eu dou em específico é a aula de pintura e desenho. São duas linguagens das diversas que existem, né? E aí eu tenho desde dessa época aprofundado em didática, né, para dar essas aulas dentro da galeria. Bom, legal. Eu, por exemplo, né, como falei, eu nem conhecia aqui, então... Muita gente não conhece, né? É. A gente não podia falar sobre arte sem falar sobre a Galeria Vitória Barros, né? Que, assim, eu acho que poucas pessoas tiveram a sorte, né, de ter alguém para apresentar, né, de falar e tudo mais. Como a Alexandra disse, ela veio aqui só uma vez por causa da escola. Sim. Então... Bom, a gente já sabe como você escolheu essa carreira, então vamos falar assim, uma inspiração para a arte, para o senhor, assim, você tá na mesa, se você tem algum artista que se inspira ou... Bem, desde a época da faculdade, assim, tem muito a ver com a minha visão de mundo, né? Eu gosto do Leonardo da Vinci, que ele trabalha com múltiplas áreas, né? Então ele é um pesquisador, assim, no contexto da Renascença, que os artistas eles queriam mostrar também que era um povo assim, intelectual, então eles davam várias áreas e demonstravam isso através da arte, né? Então ele estava estudando arquitetura, estava estudando botânica, estudando muitas áreas de muitas ciências diferentes, né? Ele estava fazendo muitas coisas. Então o Da Vinci ele tem essa visão de pesquisar o mundo, né? De olhar para a natureza, que é basicamente das ciências naturais,
e mostrar isso na arte. Inclusive, aconteceram muitos avanços em várias áreas sobre estudo de corpo, sobre como, dentro também da área da psicologia, como afeta a pessoa psicologicamente. Então, isso os artistas já estavam começando a prestar bastante atenção, que já aparecia antes nas outras artes mais antigas, mas os artistas já evidenciam isso já com teoria, forma escrita, né? Eu acho muito interessante essa forma de pesquisa, é algo que reflete muito o meu trabalho. Eu comecei a pesquisar primeiro a fazer experimentações, muita coisa moderna, né? Contemporânea, arte abstrata, e aí também eu experimentei estudar as coisas, né? Ciências naturais, assim, de uma forma artística, né? Porque o artista, ele faz um estudo de uma forma diferente. Por exemplo, quando um biólogo está estudando botânica, ele está estudando tanto a biologia interna e a externa. E o artista ele está preocupado mais com a parte externa, que é da representação. Então ele está estudando a natureza e com uma linguagem diferente, né? Não é uma linguagem científica, o método de estudo é diferente, mas é uma própria linguagem, também uma forma de aprender o mundo, né? Nossa, isso aí é interessante, bastante interessante mesmo. Desculpa. Bem, agora o terceiro ponto. Como é, assim, a sua opinião sobre como a população marabaense recebe as artes, a visão de uma arte, assim, abstrata, uma arte mural? Eu acho que a visão varia de pessoa para pessoa, tem pessoa que recebe muito bem. Inclusive, no período que eu fiz algumas pinturas com o Bino Souza, de 2018 a 2020, pessoas chegavam lá e elogiavam o meu trabalho, falavam que é muito bacana, beleza cidade. É claro que quando a gente faz arte, tem também outras intenções, né, de levar alguma mensagem, alguma ideia, né? Mas tudo isso faz parte, também belezar a cidade faz parte do trabalho artístico, né? Ao meio do trabalho que as pessoas estão passando de veículo, aquele estresse, né? Já pensando no trabalho, o pessoal olha uma arte ali e aquilo leva à contemplação, né, de algo, faz a pessoa sair um pouco da rotina que ela tem, né? Então eu acho importante fazer esse tipo de trabalho. Sim, em relação a Marabá, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não dão a importância devida, né, ao trabalho artístico. Tu acha que tem alguma coisa que podia ser feita aqui na cidade para melhorar a atitude da população em geral em relação à arte? É uma questão muito difícil de responder, porque se fosse muito simples, os artistas já estavam fazendo, né? Até porque ia beneficiar a gente. Mas assim, eu creio que espaços como esse, né, espaços culturais, já faz esse trabalho, né? É uma forma de fazer esse trabalho. Então, quando a gente recebe escola aqui, a galeria recebe, no caso, as pessoas estão olhando a arte e começa talvez nascer uma semente, né, desse olhar para a arte, né? Às vezes a pessoa não tem nem a intenção, não está pensando nisso, mas começa ali os primeiros desejos sobre alguma coisa que interessa na arte. Então, tem outros espaços aqui na cidade e isso vai crescendo, né? Ainda eu vejo que a questão da arte ainda está crescendo na cidade, os artistas também eles fazem por onde, através das redes sociais, é uma forma também de levar arte para as pessoas. Infelizmente, assim, é algo é difícil de ser levado para o corpo, né? Exige um marketing, talvez, exige um esforço a mais, assim, porque a arte, diferente de outras profissões, não é algo, entre aspas, né, essencial, né? Então, assim, a gente tem pessoas que vê um marketing de, sei lá, de comida, compra, né? Vai.
Agora, para visitar um espaço artístico, a pessoa tem que ter um tempinho, né? Às vezes as pessoas esquecem que a arte é essencial para criticar, tanto assim o cotidiano quanto assim a política. Acho que às vezes o pessoal esquece isso, né? Às vezes as pessoas também esquecem o quanto que a arte faz bem, né? Mas a pessoa, ela simplesmente não se preocupa em tirar um tempo, né? Pra ir na galeria, pra ver alguma coisa e tudo mais. As pessoas não têm esse hábito, principalmente por isso. Sim, é uma palavra boa, né? Hábito, né? Uma coisa que a gente constrói. E ela falou em questão de política, é uma forma também de fazer arte. Mas eu acho que, na verdade, muitas pessoas nem se preocupam com isso, né? Porque tá mais preocupado com o trabalho, com outras coisas, e aí dá trabalho pensar, né, sobre as coisas, né? Eu acho interessante que em alguns viadutos daqui de Marabá tem umas pinturas, né? E muitas das vezes, com a rotina frenética das pessoas, as pessoas não param para observar aquelas artes. E às vezes tem murais não, tem muros, né? Tem em praças. Mas se a gente for analisar, sempre tem uma coisa por detrás daquela arte. Sempre vai ter. Sim. Também, às vezes, as pessoas passam ali pela 28, às vezes, final de semana, tem sempre alguma exposição, algum artesão expondo lá as artes deles, como cestas, cerâmicas, porém, muitas das pessoas não têm interesse naquilo, né? Então, acaba sendo difícil a valorização dos artistas e também desse olhar para a arte ser essencial na vida. Aí acaba sendo complicado. Né? A gente chegou a comentar um pouco sobre internet, né? Redes sociais. Isso acaba trazendo uma questão sobre a inteligência artificial. Né? Como é que você, como artista, tem encarado essa questão? É uma questão bem complexa, é uma questão bem discutida agora sobre IA. Um dia desse estava tendo um trend, né, do pessoal fazendo lá do estúdio Ghibli, ChatGPT. Não sei se pode falar os nomes que ChatGPT liberou, né, para fazer as artes. E o artista lá, ele falou na época, eu acho que foi em 2016, que ele detestava o uso de IA, né? Estava ainda nos seus inícios lá, mas mesmo assim eu acho que a visão do artista não muda a respeito disso, né? Assim, na visão geral, a arte ela vai tomar alguns trabalhos, assim, mas é algo que, assim, vendo do ponto de vista histórico, é algo que já aconteceu diversas vezes na história, né? Na Revolução Industrial, muitos artistas também perderam trabalho ou teve que readaptar o seu trabalho, né? E aí nessa questão da IA é muito mais complexa porque envolve direito autoral, né? A IA, a IA generativa de imagem, ela tem um arcabouço de dados, né, que pegou de vários artistas, tudo que tem na internet, e ela usa isso sem autorização dos artistas. Então muitos trabalhos que são feitos ou vai copiar um estilo, igual no caso do Estúdio Ghibli, ou vai copiar algumas coisas de vários artistas, né? E o artista pode notar aquilo. Inclusive, algumas empresas, assim, questão de criação de arte, por ser parte, elas não usam desse princípio de uso de IA por conta disso, medo de plágio mesmo, de levar um processo, né, por conta disso. Mas, infelizmente, algumas outras empresas vão usar, né? Isso não vai ter, eu creio que não vai ter escapatória. Mas em relação à IA, ela é tão complexa porque mesmo essas de uso de imagem, elas podem também ser usadas para o meio científico, né? Já vi, tem outro lado, né? Muitos avanços científicos tá acontecendo através de IA, de pesquisa, né? Então não dá de coordenar tudo a respeito da IA, porque ela é uma ferramenta e eu acho que está mais como um modo como as IAs são usadas, né? É isso que eu penso a respeito. Porque, tipo, ultimamente também está saindo notícias sobre pessoas usando IA para fazer o mal, como pegar a imagem de uma pessoa e botar em um vídeo totalmente, assim, maléfico. Não sei se é a palavra certa para usar. Aplicar golpes também, né, com deepfake. Deixa eu só conferir se tá filmando. Só para evitar Corta. Vamos pensar. E Débora? No momento ainda não, mas
mais sobre a questão da internet, da IA, que interessante como perguntar. Sobre a sua inspiração, se eu tenho alguma mensagem também que queira deixar sobre a sua arte, ou no geral também, sobre a sua trajetória, para influenciar também que os mais jovens e o público no geral marabaense também ele passe mais a valorizar a arte no geral e principalmente também a sua arte também? Sim, eu vejo que a arte ela é importante até para o desenvolvimento da pessoa. Não precisa a pessoa querer ser artista, né, para tentar alguma coisa, algum hobby, né? Porque a arte é uma coisa que não é muito falada, mas ela também desenvolve o intelecto da pessoa. Quando a gente está fazendo uma pintura, a gente está pensando em coisas em termos abstratos, né, abstrações. E além disso, né, além da técnica em si, que já envolve um esforço intelectual, existe também a possibilidade de construir mensagens, né? A arte ela é tão ampla, assim, no sentido de criação, a pessoa também pode usar como arte terapia também, né? Algo assim só como um descanso da mente, mudar. Se a pessoa estava pensando muito em trabalho, vai fazer outra coisa. E é importante, né, até os jovens hoje buscarem a arte também para se desenvolver também como pessoa. É até uma forma de se expressar, né? Sim, é uma linguagem, né? Uma linguagem que é simples, universal. Assim, você faz alguma coisa, a pessoa do outro lado do mundo compreende, né, essa coisa. Até agora a gente conseguiu, deixa eu ver. Até agora a gente tá indo bem. Quanto? 16 minutos. Né? Você vai tentar fazer mais algumas perguntas. Esse som lá pode fazer de novo. Tomara que não. Eu acho que eu vou ter que usar uma IA de supressão de melhorar. E assim, quando o senhor começou a fazer arte, o senhor viu assim, uma melhora no seu psicológico, na sua vida, assim, sabe? Quando deu um up. Sim, mas é porque também eu gosto de muitas áreas, né? Eu gosto de filosofia, eu acho que tem a ver, né? Tanto que se você estudar a história da filosofia clássica, os filósofos eles faziam tantas coisas, né? Que a ciência não era tão dividida assim, mas tinha as áreas científicas e eles estavam estudando e também fazia arte, né? Incrível. Ninguém pensa que talvez acredite que Sócrates fazia escultura, fazia pintura, mas existem estes autores de outros séculos, na Renascença, que falavam das pinturas dos filósofos. É uma coisa que não tem, né? Foi perdido isso. Mas é interessante saber que o povo se portava, né, com a arte e ela está aí toda a história da humanidade, né? Inclusive os primeiros registros da história se tem através da arte, né? Pelo rupestre. Eu acho que o pessoal não se toca, mesmo com a tecnologia avançando, a gente sempre tá com a cara no celular, o pessoal ainda não se liga, que sempre eles vão estar, assim, como posso dizer, próximo de arte, porque querendo ou não, aqui tem várias coisas ao mesmo tempo, às vezes tem pessoa que está pensando, fazendo um vídeo, é uma forma de arte, escrevendo, é uma forma de arte, muitas pessoas leem pelo celular, porém ao mesmo tempo não se toca que ali também é uma arte, né? Até na criação de sites ou de aplicativos, né? Eles vão tentar criar um sistema que seja intuitivo, que seja agradável. Eles vão usar muitos conceitos de arte, né? Proporção, teoria das cores, né? Como elas afetam os sentimentos e tudo mais. Hoje em dia é dividido as áreas, né? Tem a área do design, mas são coisas que estão ali na arte, né? Não tem como separar. Mas assim, essa questão que falou do dia a dia, se uma pessoa falar que não gosta de arte, ela está mentindo, né? Que não gosta de cinema, né? E o cinema é uma arte, lá tem o diretor de arte, tem o pessoal que pensa nas cores, na composição. Então é uma área que está em todo lugar, e, querendo ou não, tá aí as artes. Né? Nos jogos também, nos jogos, sim, e tudo mais. E assim, a gente comentou sobre vocês darem aula aqui. Eu queria saber um pouco mais também sobre como foi o seu processo de aprendizagem
dentro da arte, né? Como que você começou a se interessar, né? Se fez aula também, ou se foi mais autodidata? Eu acho que a gente começa, todo artista vai contar essa história que eu vou contar pra vocês. Começa quando criança que a gente tá lá rabiscando, né? E aí chega um momento, eu acho que todo mundo tá fazendo isso, chega um momento que algumas pessoas param, né? E outras continuam esse processo, né? Por algum motivo, algumas crianças param. Assim, eu acho que quando uma criança começa a fazer os rabiscos dela, aqueles desenhos, mesmo de palitinho, aquele solzinho no cantinho, a pessoa, os mais velhos, os adultos, eles ao invés, assim, de deixar pra lá, é coisa de criança, incentivar mais. Eu tenho agora um negócio pessoal. Eu tenho um primo, diz assim, ele quer ser artista, ele fala pra mim, eu quero ser artista. Eu, ótimo, então continua desenhando, e a família toda é assim com ele. E eu percebo que muitas das vezes tem adolescente ou já adulto falam que não foi pra esse lado porque não teve apoio da família. Verdade. Puxando um gancho dele, eu me lembrei de uma história que quando eu comecei a levar minha irmã pra escola, quando ela começou a estudar, ela tinha mania de riscar o caderno todo. Eu falei, para de riscar esse caderno, tu tá estragando as folhas. Aí a professora me falou algo que marcou em mim até hoje. Ela falou assim, deixa ela riscar porque ela vai aprender a trabalhar nesses lápis. Ela vai aprender a escrever, ela vai aprender a desenhar. Ela vai aprender assim. Aí veio isso até hoje. Eu acho tão importante assim ter o apoio, tanto do familiar quanto da comunidade, né, daqui. Eu acho super importante, porque é difícil ver hoje em dia aqui em Marabá. Não tem tanto incentivo, né? Assim, não acho que nem só em Marabá, mas no Brasil todo mesmo a gente vê que muitas pessoas que trabalham com vários tipos de arte, elas têm que ter empregos paralelos, ou às vezes fazer das tripas coração para poder manter, né? A gente tem até um exemplo na nossa turma, né? Que é a Stephanie, né? Que ela está estudando psicologia, mas ela tem muito interesse em arte, ela vende as artes dela na faculdade e tudo mais. Assim, se a gente vivesse num país que desse mais atenção, né? A gente não ia ver tantas pessoas precisando fazer tanto esforço para conseguir fazer algo que gosta, né? A gente vê tanto no meio dos artistas, né, de plásticos ou de rua, a gente também vê no meio da música, muitas pessoas que têm que ter 2, 3 empregos e ter uma carreira artística, né, aqui na cidade. É uma coisa para nos pensar. O brasileiro só acha que o que é o melhor é o que vem de fora, né? Então acaba que não percebe que no Brasil ou no Pará ou então aqui em Marabá não tem artistas assim bons, sabe, que realmente consegue dominar as técnicas ou então faz aquilo que é melhor para se expressar. Mas para você, se tiver tudo bem responder, você foi incentivado pela sua família? Ou não tanto? Eles já não conseguiram enxergar ou apoiar a sua arte? Se tiver tudo bem responder. Sim, não tem problema. O incentivo assim, né, de achar legal, né? Não sei se isso é considerado incentivo, né? Mas assim, eu vejo assim, que a vida de um artista, assim, quando a gente vai ouvir de outros artistas, é bem solitária, assim, né? Porque é difícil, acho que quem falar que é fácil, acho que tá mentindo. Muitos artistas, eles amam a profissão, né? Porque muitas coisas que a gente estuda, até nas áreas assim muito grandes, artistas que trabalham para a indústria, né? Eu acho que às vezes nem o salário que eles ganham pago o tanto de esforço que eles fazem. Tipo assim, eu já vi há um tempo aí que estava tendo umas discussões sobre questão de trabalho e alguns artistas falaram que os artistas que estavam trabalhando numa empresa grande falaram que ficava muito tempo trabalhando com um salário que não era proporcional ao tempo lá, ao esforço, né? Isso tá aí no mundo, né? Dessa forma aí. Eu ia perguntar um negócio, mas eu acabei esquecendo. Que ódio. Deixa eu fazer uma pergunta
você quer fazer. Qual é o seu estilo de arte preferido, que você mais se sente apegado? Pergunta difícil. Teve épocas que foi pintura, eu fiquei. Atualmente, assim, eu estou muito no desenho. Usando desenho porque é um tipo de trabalho que dá de fazer ideias, né? Mas teve uma época que eu estava bem apegado com pintura, fazendo muita pintura. Eu estou agora também mexendo um pouco com escultura digital, principalmente. E aí eu estou aprendendo um pouco de anatomia através da escultura, né? E eu estou achando muito bom também. A escultura é legal, realmente. Tem alguma obra sua específica que você tem algum carinho a mais? Acho que não, assim, tem umas obras assim que eu tenho um carinho igual, né? Tem obras assim que em algum aspecto esse daqui é bem legal. Aí eu vejo em outra obra outro aspecto que eu acho muito bacana, né? Muito legal. Porque, querendo ou não, assim, quando a gente está trabalhando com arte, ou artista que vai estudando as técnicas, tentando aprofundar na técnica, a gente acaba olhando o mundo assim de uma forma bem diferente, assim. Eu acho que isso, só para dizer que nessa com artista, toda profissão, né? E eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes, assim, na época que eu estava estudando pintura, eu estava vendo pincelado já nas nuvens, estava vendo pincelado nas paredes, em tudo. Começa assim. E aí a gente vai estudar desenho, a gente começa a ver linha, contorno, ver muito de assim, tudo assim. E aí a mente da pessoa fica assim, trabalhando todo momento. Não para. Né? Vai obrigando a pessoa a estudar ali. O cérebro não para mesmo. E aí a gente vem com outro hobby assim, só para aliviar assim. E eu falo isso que não é só com arte, parece da mente humana mesmo, que eu estava ouvindo o professor de música. Ele estava lá dormindo, lá ouvindo os ritmos, a mente lá dele. Qualquer coisa que vinha fazer um barulho, ele já imaginava os ritmos, né? Então ele já começava a pensar na técnica ali, através das coisas do mundo, né? E o artista, depois de... Assim, eu comecei a perceber isso depois de 4 anos assim, de experiência. Não sei se tem uma quantidade de tempo, né? Mas a pessoa começa a ficar assim, né? Mas é verdade mesmo. Assim, em questão da música, acho que até posso falar um pouco, né? Por causa que quando eu tô fazendo partitura, até as gotas da chuva você fica escutando os tempos, os compassos. É como se o estudo da arte meio que expandisse a sua visão do mundo, né? Aquilo já estava lá. Sim, é verdade. Você só não percebia daquela forma, né? Interessante. Acho que vai aprimorando o seu olhar, o ouvir também, questões musicais. Eu acho que assim, realmente dá um amplo, assim, Uma sensibilidade mais para notar, né, o espaço, a natureza no geral, né? Sim. E é interessante que a gente está falando de linguagem, né, artística, e essa linguagem possibilita isso, e quando é texto escrito, né? A gente tem que pensar sobre as coisas, né? Quando uma pessoa está escrevendo uma poesia, um texto científico, seja a ideia parece ser muito mais difícil de se usar de algum instrumento, né? Porque esses conceitos que a pessoa está aprendendo, por exemplo, da música, dos ritmos, do compasso, são coisas que parecem ser muito simples assim de pensar na hora, assim, tu tá ali no momento, inesperadamente vem uma ideia lá de alguma coisa que você aprendeu na vida, né, ali da arte, né? Agora, traduzir isso para uma linguagem escrita parece ser muito mais trabalhoso. Geralmente o que faz isso é o poeta, né? Que ele está, às vezes, ali olhando para alguma coisa, ele está pensando na poesia, ou um filósofo. Então, é muito mais incomum isso, eu vejo. A arte é sentimento também, né? Assim, a gente também sabe que o senhor já pintou alguns murais. Eu queria saber, assim, qual é a dificuldade, se teve alguma dificuldade quando o senhor pintou um mural, ou, assim, os melhores momentos, assim, que viu a arte quase pronta e falou, uau, isso aqui tá ótimo. O mural, assim, a primeira coisa que quando a gente tá fazendo mural, a gente lembra, assim, a gente fazer arte no papel, dá o trabalho, mas a gente fazer desse tamanho aqui, um piado, né?
Então dá assim um medo grande, né? Mas quando a gente vai pintando, ela vê que é muito tranquila, né? Porque tem todo um processo que facilita. Geralmente a gente faz pinturas por camada, então vai uma cor sólida, uma cor ali para um preenchimento grande, aí vem com as cores por cima, é um processo. E o processo, né, que é a forma de a gente racionalizar uma coisa, torna mais fácil, né, quando a gente faz. Agora a pessoa chega despreparada e vai fazer uma coisa, aí não dá, né? Vai ficar batendo cabeça lá. Então, assim, a gente tem essa dificuldade nisso, mas é uma coisa que vai se tornando mais simples, né? E a gente vê que não é aquilo tudo que a gente pensava, assim, no início. Surpreendente. Muito legal. Assim, sobre a colaboração que eu fiquei sabendo, né? Que vocês, alguns artistas, se juntaram para fazer um mural. Eu só não me lembro quando, mas como é que foi isso? Foi quantos artistas, assim, teve alguma coisa entre vocês que deram bem ou não deram? Qual foi, assim... Se teve um confronto de ideias. Assim, eu não sei qual evento específico que tá falando, mas O Martins, se não me engano. Ah, sim, do projeto. Isso. Não, assim, falando de modo geral, todos eles trabalham com artistas diferentes, assim, não teve nenhum confronto de ideias, até porque tem uma arte ali que um dos artistas pensa e o outro também vai ajudando, né, complementando alguma coisa. E aí não tem um confronto, né? Às vezes é bom que o artista coloque lá seu estilo no próprio mural, quando tem até alguma regrinha assim para seguir, acho que ninguém se reclama, né, disso daí. Isso a gente vai pensar também, tipo, na comunidade artística de Marabá. Tipo assim, os artistas se ajudam, eles têm uma boa interação. Isso que eu conheço, sim. Depende do tipo que você está falando, né? Assim, porque alguns artistas se interessam em criar ateliê comunitário, assim, ateliê que compartilha ideias entre os artistas, então é algo que os próprios artistas assim que eu conheci querem isso, né? Ter essa relação de compartilhar ideias, né, com outro artista. Então acho que não tem briga assim ou alguma coisa entre os artistas assim que eu conheço. Talvez seja uma boa lição, né, para a comunidade de psicologia, porque não é muito unida, né? Os psicólogos franceses não se falam tanto, não trocam tanta informação, né? Por isso que a gente está tentando mudar. E assim, a gente vê que na arte, em várias profissões, né, essa conexão entre os profissionais da área é boa, né, é saudável, tudo mais. A gente está tentando trazer isso para dentro da psicologia. É até uma questão de compartilhar ideias, né? Eu tenho uma ideia, eu posso compartilhar com a comunidade para a maioria, né? Ninguém sabe de tudo. Na verdade, nunca vai ter alguém que eu sei de tudo que tem para saber. Não. Se a gente não se juntar, né, uns com os outros, para pensar, para desenvolver, ninguém nunca vai fazer sozinho uma coisa que um grupo todo poderia fazer, porque um grupo sempre vai ser mais forte, né, do que uma pessoa só. Né? Eu acho que isso também está ligado a um sentimento daquele artista se sentir artista, não se produzir na comunidade completamente, sabe? A pessoa começa a fazer arte, porém não se acha um artista completo, aquele sentimento de inferioridade. Aí eu acho que acaba que eles não se realmente inserem na comunidade, né? E assim, você tem vários alunos, né? Que conselhos você costuma dar para quem está começando na arte? Acho que a primeira coisa é a curiosidade assim, para pesquisar, né, mais sobre arte, talvez história da arte. Sei que é algo assim muito pouco intuitivo, né, de buscar esses assuntos que é mais história. A pessoa também pode começar fazendo ideias, tentando desenhar alguma coisa e pesquisando, né, que gosta, né, porque eu creio assim que alguma coisa dentro da arte a pessoa gosta, né?
me pergunto se a próxima geração, não sei se eu vou botar essa pergunta lá, mas assim, me pergunto se a próxima geração, né, assim, para ti que está tendo contato, né, com as pessoas que estão aprendendo agora, que vão ser os artistas do futuro, se eles são promissores, né? Assim, porque a gente sempre tem aquele conflito de gerações. Assim, se tu comparar a tua geração de artistas com a que está vindo agora, tipo, se tu gosta do que está acontecendo, de como as coisas estão andando. Ser sincero, né? Nem reparo nisso. Eu acho que vai muito de pessoa, né? Tem pessoa de geração antiga que está fazendo arte ainda clássica, pessoa de geração mais nova também está fazendo coisas mais clássicas, e pessoas mais assim, de idade está fazendo algo mais contemporâneo. E hoje o mundo está assim, né? Muito variado assim de gosto, né? Sobre arte. Não é uma coisa tão uniforme. Não é uma coisa, acho que está seguindo por geração, assim. Até porque eu creio assim que a internet, né, ela torna agora as previsões assim a respeito dessas coisas assim bem difíceis, né, de fazer. Porque vai vir tendência, aí vem outra tendência, aí as pessoas, isso incentiva, né, as pessoas a gostarem de uma coisa e de outra, né. E é muito difícil de imaginar como vai ser o futuro, assim, em relação ao gosto, né, da arte. Você é mais adepto, no caso, então, a arte mais contemporânea, futurista, ou não? Você prefere geralmente mais a arte mais clássica? Eu acho que vocês já fez essa pergunta também, ele já respondeu algo do tipo, né? Eu gosto da arte mais clássica porque ela tem uma ideia assim, de pesquisa, não que a contemporânea não tenha, né, mas uma pesquisa da natureza, que eu digo, né, ciências naturais. A arte contemporânea, que pelo que eu compreendo, eu não compreendo muito, né, ela está mais preocupada com ideias, né? Então geralmente a arte conceitual está pensando, né, nesse plano. E eu vejo a arte clássica ela pensando em todos os planos assim, possíveis, né? Porque se a gente pega, às vezes, uma pintura de um artista barroco, ali ele está pensando na técnica, né? Mas ele está pensando também na ideia do quadro, na composição de forma geral, como os elementos se arranjam ali no quadro, e esses elementos eles também contam história. Se não é só a figura, até a luz e sombra conta história ali, é o barroco, né? E isso é muito usado em filme hoje no cinema, a gente vê, às vezes muda a coloração, vocês já chegaram a ver, questão de coloração. Isso os artistas já tinham ideia disso, né? E além disso, isso é de muitas camadas, né? Técnica, essa técnica também comunica alguma coisa e a própria composição ela está comunicando ali de forma simbólica, né? Alguma coisa. Tanto que algumas artes já é mais moderna, né? Tem um simbolismo, né? Mas eu vejo que as artes antigas também têm um simbolismo, mas só que é mais difícil, assim, não é muito óbvio, né? O simbolismo no movimento, ele é muito óbvio, assim, então a gente já sabe que é a arte simbólica ali. E eu acho que a arte contemporânea ela tem que ser mais direto nisso, né? Na questão conceitual. Eu vejo assim. É porque, tipo assim, atualmente a gente vê a questão da arte, tem muito mais cores e tudo mais. Assim, a arte no geral, por exemplo, filmes, desenhos na TV, tem muito mais cores, muito mais informações. Só que quando a gente vê as artes mais antigas, a gente precisaria de uma interpretação para entender a arte, né? Porque ela não é uma arte assim direta, ela é uma arte que você precisa buscar entender, né? E aí tem muito também a visão do artista dentro da arte, né? E é isso que eu acho muito interessante também. O sentimento que o artista está sentindo, por exemplo, Leonardo da Vinci, quando ele fez aquela obra Noite Estrelada, se eu não me engano. Tem toda uma história por trás, é uma arte que eu acho muito bonita, né? Eu tentei fazer lá em casa, eu tenho ela no meu quartinho lá. Então, assim, eu particularmente, eu acredito que eu sou mais adepta também à arte mais antiga, porque eu acho que tem muito mais sentimento do que talvez porque a mais atual, ela tá muito mais assim, como eu posso dizer, ela tá muito mais óbvia, entendeu?
a minha visão. Sim, em algum sentido sim, assim, enquanto técnica parece que sim, né? Mas eu vejo um ponto, porque eu disse assim, a arte clássica ela tem muitas camadas. Se você mostra uma arte clássica, geralmente é figurativa, não vai ter assim, dificilmente vai ter uma coisa assim muito não óbvia, né? Qualquer pessoa que chega, uma criança chega, ele vai entender alguma camada ali daquela pintura ou desenho. Mas existe muito mais camada ali, dentro ali, que às vezes só um poeta, um filósofo, uma pessoa de alguma área vai entender ali. E a arte contemporânea, às vezes, ela tá tanto pensado em conceitos que às vezes um espectador comum olha ali e não consegue compreender o que é aquilo. É muito comum chegar assim, o que significa isso, né? A pessoa vai ter que ler a legenda do artista lá, tá lá um textão grande para começar a compreender e às vezes nem compreende aquilo, o conceito, que é um conceito tão abstrato que a pessoa não compreende aquilo, né? Eu acho que, assim, uma arte, uma artista que eu posso dizer que é da atualidade, porém ela é cartunista, ela é arte, ela vem com umas críticas. O pessoal muitas das vezes não entende. Não entende, mesmo tendo legenda, mesmo tendo lá, estando desenhado, o pessoal não entende. É verdade. Eu não acho um problema, primeiramente isso, mas eu acho interessante a possibilidade das camadas, né? Porque às vezes é como se fosse assim, para todas as idades, assim, né? Você olha e vai entender alguma coisa ali, tirar alguma coisa dali, né? E não é preciso compreender tudo, a gente não consegue esgotar tudo de uma coisa que a gente pensa na natureza, por exemplo, né? Um biólogo vai olhar para a planta, ele vai entender muito mais coisas do que uma pessoa comum, mas às vezes uma pessoa comum vai olhar outro aspecto ali da planta. Então a arte, além de ter essa possibilidade de você olhar e ter várias interpretações, eu acho interessante sempre a possibilidade de ter várias camadas ali, que a pessoa possa olhar e sendo levado, né, pelas interpretações ali, o que ela consegue compreender, né? E sobre a arte contemporânea, né, a gente estava falando assim, muito restrito. Hoje em dia você está tão diverso esse negócio que eu acho que nem se sabe mais o que é exatamente a arte contemporânea. Porque existe hoje já um misto, né, entre algo mais contemporâneo, assim, um meio termo, né? Então, assim, hoje a arte está tão diversa assim, se existe estudo para classificar que tem uns períodos, né? O movimento moderno, pelo que eu sei do movimento moderno, os artistas também estavam preocupados assim, com coisas científicas, né? Então, os impressionistas estavam preocupados com a cor, com a iluminação da coisa, o cubista lá, para a questão do tridimensional, né? Então, várias coisas que estavam sendo estudadas na época, os artistas estavam tentando ali colocar na arte, assim, de um modo. Já o contemporâneo, ele começa a sair ele quebra a fronteira assim, de tudo, né? Do moderno e do clássico. E aí hoje eu vejo assim que até distanciou do que era assim contemporâneo no início, né? Porque a gente vê esqueci o nome do artista agora, que tem uma obra do estilo ready-made, né? Que ele coloca um objeto, é o do Champ, na verdade. Ele coloca um objeto e ele traz um objeto de outro espaço e fala que é para questionar a respeito daquele objeto, pensar outras coisas a respeito. E na verdade tem muitas histórias, né? Fala que ele estava querendo mostrar uma certa hipocrisia a respeito dos títulos que ele fazia. Ele era um curador, assim, ele fazia análise de obras, né? E aí ele colocou a própria obra dele para ser analisada ali. E aí ele já era uma pessoa assim, aclamada, já famoso, né? E a obra dele foi reprovada no primeiro momento, mas depois que descobriram que era a obra dele e tal, começou a ser valorizado, assim. Tem esse ponto, né, que é colocado dessas discussões. E acho que depois disso, né, dessas possibilidades aí, veio muita
hoje em dia isso é muito misturado assim as questões de ideias, né? A pessoa pode pegar uma ideia contemporânea e misturar com alguma coisa, tudo que é possível assim dentro da história, né, da arte. Hoje assim é bem misturado as coisas. Eu acho que os artistas de hoje em dia estão mais preocupados não, né? Estão querendo mais trazer um toque dele mesmo na arte do que realmente só se limitar em algum... Limitar não, vou botar essa palavra, se limitar em um tipo de arte, como clássica, ou futurista, ou surrealista. Eles querem mais encontrar o próprio traço. É isso que eu vejo mais, sabe, na comunidade. Aqui eu assim, posso dizer que eu estou inserida, dos artistas que faz desenho digital. Eles buscam mais o próprio traço do que se apegar apenas a uma técnica, por exemplo. Aí tá aí outro tipo de arte contemporânea, né? Arte digital aí. Mas, inclusive é tão estranho assim, eu acho, essa relação assim, de compreender que existe artista digital que está tentando imitar o clássico, né? Então, usando a arte contemporânea, instrumentos contemporâneos para misturar assim, ideias. É uma coisa que existe. Hoje a gente tem muitos meios, muitas informações, né? A gente vive numa era onde a gente recicla muita coisa do passado e reinterpreta, faz de outra forma, né? Igual eu acabei de citar, as pessoas às vezes pintam um quadro realista, tudo isso dentro de uma interface digital, usando ferramentas digitais e tudo mais, de análise. E aí, assim, a gente ainda agora estava falando sobre linguagem, né? E a arte, ela é, né, assim como muitas coisas na vida humana, uma forma de comunicação, uma forma de linguagem. E muda muito com a época, né? Com a pessoa, de uma pessoa para outra. Às vezes a pessoa pode pintar um quadro parecido com o outro, mas dependendo de quem pintou, o significado, né, que aquela pessoa quis dar ou a intenção é totalmente diferente. Eu não sei se eu estou me lembrando agora do nome correto do artista, mas acho que era o Picasso, que geralmente quando alguém perguntava para ele o significado do que ele tinha pintado, né, ele pegava uma arma de mentira e atirava na pessoa, porque é uma questão de você olhar, né, e você tentar, igual comentando agora, né, cada pessoa vai captar uma coisa diferente, uma camada diferente, né? Vai sentir algo diferente, criar uma conexão totalmente individual, assim como o artista tem uma conexão individual, né, com a arte dele, o público também vai gerar uma conexão individual com a arte daquela pessoa, entender uma coisa diferente e absorver, né? Acho que no fim das contas isso que acaba sendo importante, ter uma comunicação ali acontecendo, né? A única forma de sair perdendo é se você não vai atrás da arte, se você não vê a arte, você perde. Mas se você está vendo a arte, acho que não importa tanto, se eu entendi certo, né, se eu entendi errado. Acho que o importante é a gente conseguir realmente absorver alguma coisa, né? Não fechar os olhos, né, pro que está sendo oferecido. Isso é interessante. Até me lembrou, eu tive participando de uma exposição no Sesc, e aí a exposição lá eu participei, eu coloquei os estudos lá de botânica que estava fazendo. E a exposição era sobre as questões climáticas, o desmatamento, as coisas assim relacionadas a isso. O estudo de botânica assim, não tem nada a ver assim, relacionado com isso, mas por ter plantas, pelas cores, né, inserido nesse ambiente, né, que está trazendo esse tema, ele começa a compartilhar um pouco, assim, as pessoas vão olhar essa imagem, não com uma forma como eu pensei de estudo, né, mas também como a ideia lá da exposição que está tendo. E aí eu comecei a pensar nessas possibilidades, aí eu já estava pensando nisso. Aí quando eu cheguei no dia da exposição, teve uma pessoa que me falou assim, uma pessoa que olhou os teus trabalhos e assim chorou, né, se emocionou, porque lembrou da avó que tinha as plantinhas, né? Isso trouxe assim, outra dimensão que eu nunca nem tinha pensado, e é interessante isso, né? A questão afetiva, da memória. Então, assim, a arte acaba sendo bem ampla, assim, nenhum artista consegue pensar todas as possibilidades ali que uma obra pode oferecer, né? Eu acho que a gente já pode encerrar. Sim.
uma mensagem, né? Por exemplo, você queria dizer diretamente para o público que vai estar vendo isso no sarau, né? Eu não entendi como isso vai ser. Vai ter uma feira, né? Lá. Vai ser ligado a várias questões, e aí eu acho que vai ter um sarau dentro da feira, né? Vai ser exposto, as pessoas vão passar, o nosso estande. Aí se você quiser levar uma mensagem diretamente para o público, né? Para a gente exibir lá. É assim que as pessoas possam dar uma oportunidade, né, para conhecer um pouco a arte. Tem muita coisa que a pessoa pode conhecer. Nem quando eu entrei na faculdade de artes, assim, eu não conheci nem um pouco das possibilidades. Então, primeiramente, essa abertura para essa área, mesmo que a pessoa não queira ser um artista profissional, mas ter essa possibilidade de conhecer um pouco a área. Então, a gente encerra aqui, né? A gente encerra aqui o nosso bate-papo. Eu quero agradecer o senhor por ter aceitado participar desse trabalho e desejar todo sucesso para o senhor, porque realmente ter a arte presente assim, presente na vida é algo que é bastante importante. E também falar assim, eu já não sei mais o que falar. A gente sabe que Perdão. a gente tirou você do seu conforto, no feriado, sua atenção pra gente, a gente agradece muito. A gente foi realmente bem complicado de conseguir, né? Alguém para disponibilizar esse tempo que você está dando, vai fazendo muita diferença pro nosso trabalho, né? Porque, assim, a gente não, por mais que seja um trabalho de faculdade, mas pelo menos nós, a gente não está observando tanta questão da pontuação. A gente realmente se importa muito com essa questão, essa temática, né, de levar essa questão artística das pessoas. E a gente agradece porque você pode ser um meio, né, uma grande ajuda para esse nosso trabalho. Muito obrigado, quero agradecer a vocês.